Vambora? Vamos começar a segunda temporada, pessoal? Bora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda temporada do CCM Cast, com novos convidados, um estúdio novo, diretamente da onde? Da CCM Tecnologia. Hoje estamos aqui mais uma vez com a grandiosíssima Thaís Faria, Cauê Gonçalves, ambos já participaram. E pela primeira vez hoje temos quem? A Maíra. Hã? E aí, Meio de João? última hora, né? É. Ficou meio... Puta vida. Só um pouquinho, Não, vai. ficou meio O que a nervosa. gente faz, né, pelo marketing. Para! E hoje a gente vai fazer o quê? Uma retrospectiva da última temporada. Também. Contar um pouco dessa história. E também... retrospectiva. Demodê. E depois a gente vai contar um pouquinho como funciona o processo de onboarding, Cauê. O processo de colaboradores, quais são as etapas que eles passam, como funciona. E por isso temos aqui com a gente hoje a nossa cobaia, a Maíra, que passou por tudo isso e vai falar se o que a gente imagina do processo realmente é desse jeito que funciona. Vamos Exatamente. ver, né? Não é? Tem experiência Tchan, do tchan, tchan, usuário. tchan. A experiência do usuário é diferente de quem desenvolve o sistema. Então vamos lá. Acho que para falar de primeira temporada, eu acho que vale muito a pena a gente retomar sobre o objetivo do CCM Cast, né? Que quando a gente começou a estruturação, inclusive os dois senhores estavam presentes na discussão jogada ao vento, que virou uma coisa de fato que funciona, que é o lance de desburocratizar e desmistificar assuntos, né, sobre tecnologia. A gente teve um retorno muito positivo de clientes, de parceiros, de pessoas entrantes na CCM e até mesmo no elevador aqui no prédio. Puta, isso é verdade. Amigo do Beto. sobre o CCM Cash e sobre como essa nova forma de abordar esse tema, né, de tecnologia e sobre a estrutura mesmo, o quanto que isso está sendo, de fato, consumido por esses telespectadores e ouvintes. Porque a gente tem hoje também no YouTube que mostra, né, tudo como está a estrutura aqui. Inclusive, você que está só ouvindo nas plataformas de áudio, você pode conferir tudo isso no YouTube. Deixa seu like. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E faz um comentário. E eu acho que o importante foi entender como isso foi implementado, né, na empresa e como a adesão interna também foi bem legal. Acho que faz muito sentido para a CCM trazer aqueles que trabalham aqui para poder contribuir e eu acho que deixa bem uma questão de credibilidade mesmo, porque é o colaborador que está falando sobre aquilo, né, sobre o assunto. Então, a gente falou sobre nuvem, backup, LGPD, dados, team leader, relacionamento. Então, para tudo isso, tem gente nossa falando. Então, temos que defender e também bater palma para essa galera que faz isso acontecer aqui dentro, junto com clientes, e sobre estrutura também. Então, acho que foi bem legal a primeira temporada, digamos assim. Foi interessante, né? Muita coisa a gente foi aprendendo também, muita coisa a gente foi melhorando. E o importante, eu acho que é a gente continuar com essa consistência e trazendo esses conteúdos que, às vezes, pode até parecer chato, mas de uma forma bem consumível assim, para o telespectador e ouvinte. É isso aí. Eu acho que esse ponto que você falou sempre foi o objetivo, né? Não a gente, assim, como marketing, só para quem está ouvindo entender, o Cauê, ele basicamente inventou o marketing aqui dentro da CCM, Uma né? responsabilidade muito grande. Não, mas foi. A gente tinha antes, né, um semi-departamento de marketing aqui que ele fazia arte. Era mais apoiar vendas Mais mesmo, apoiar né? vendas. E aí o Cauê, Tinha, sim, o mas Cauê era... veio e assim, realmente trouxe o marketing como um conceito de falar sobre a marca e traduzir de fato o que é a empresa para quem está de fora. E aí começou trazendo a Thaís, que foi a primeira que ele trouxe, e aí o grupo foi agregando e tudo mais. E desde o começo a ideia do podcast sempre foi dar voz a quem está aqui dentro, não a gente inventar uma história ou contar sobre um processo, sobre um modelo de vendas criado por nós, que às vezes, de fato, no processo não funciona daquele jeito.
Então, eu acho que trazer os colaboradores, desde Renato de vendas, Salgarelli de vendas, o Cleiton de banco de dados, o Breno de processos LGPD, o André também de banco de dados, a gente trouxe, acredito eu, que pelo menos uma pessoa de cada área para realmente falar de fato como é que funciona o negócio e quais são as experiências que eles têm entregando o que a gente entrega. Então, a gente pode ser muita coisa boa e muita coisa ruim, mas uma coisa que a gente com certeza, é verdadeiro. O que a gente está falando aqui, de fato, é o que acontece e como a gente trabalha. Porque, de novo, não foi ninguém que chegou aqui, não foi o Felipe que falou, a gente precisa fazer um podcast porque a gente precisa passar a imagem da empresa assim, assim, assado. O que a gente passou aqui é a imagem de quem está aqui dentro. É o que todo mundo que trabalha aqui vê e prega e faz e trabalha. Então, eu acho que por isso foi um projeto que teve um começo com bastante sucesso, até eu vou dizer, porque a gente não empurrou, a gente não fez publicidade em cima de ficar fazendo post patrocinado, promovendo, nem nada. Então, todo mundo que ouviu, desde alguns clientes até alguns parceiros, até quem trabalha na área, que não trabalha necessariamente aqui, deu um retorno bem legal para a gente. Então, isso para mim foi muito válido. O João, outro dia, estava andando no shopping e o cara parou ele e falou assim, você é o mocinho do CCMcast? A gente tira uma foto com o cara. Aí. É mentira. Mentira, isso daí é mentira. Ele gostaria muito que fosse verdade, mas é isso. Ainda não. Ainda não. Uma coisa que você falou que é interessante, sei que não é nem o tema do programa, mas vamos lá, vamos usar um pouco a nossa aqui essência espontâneo, do CCMcast de poder navegar, né, um pouco ali, às vezes por temas adjacentes que a gente levantou enquanto a gente está falando. Eu tenho já, apesar de eu ser muito jovem, muito jovem, tô brincando. Nem tomou vacina ainda. Nem vacina tomei. Não tomou vacina, não tem nem previsão. Cronograma lá na frente. Mas eu já tenho um certo histórico, aí, vamos dizer, trabalhando com marketing, trabalhando com comunicação. E você levantou essa bola agora, que é uma coisa interessante. Assim, realmente, a proposta, desde o começo, foi essa proposta, né, da gente tratar os temas de forma muito natural. Muitas coisas aconteceram organicamente, né, sem deixar de estarem acopladas a uma estratégia. Mas quando eu digo orgânica, ela traz, não sei se seria talvez a palavra mais apropriada, talvez fosse mais autenticidade e naturalidade, né? Que a gente acabou trazendo esses elementos como ingredientes do prato que a gente serve hoje como comunicação empresarial, né? Que obviamente tem tudo a ver com a marca e tudo mais. E o que acontece? Nesse meu histórico, eu sou bacharel em comunicação, nesse meu histórico, desde a academia até as passagens que eu tive no ambiente corporativo, a comunicação sempre foi um assunto, né? A comunicação mercadológica como um todo sempre foi um assunto que passava por várias moderações, né? Então, por exemplo, no jornalismo você tem o papel do gatekeeper, que é o cara que, de certa forma, ele vai escolher ali os temas que ele vai levar adiante, vai colocar em pauta, observando quais são as características que tem um bom produto noticioso. E você sempre teve isso, não só no jornalismo, mas na comunicação empresarial como um todo. Por quê? Porque existia toda aquela... Existia, não, existe ainda, né? Inclusive, eu vivi um pouco esse contexto, como eu disse, desde a academia, por vários outros contextos empresariais que eu passei. Também não estou criticando. Eu acho que tem a ver muito com a essência das companhias, e a essência jamais pode ser desrespeitada. Mas a nossa essência é que faz com que a gente tenha essa naturalidade, essa autenticidade para tratar os temas, porque, de fato, nunca teve moderação. Em outros ambientes, você tem uma moderação natural. Passa pelo crivo de um assessor de imprensa, passa pelo crivo das pessoas de comunicação. É óbvio que a gente tem os cortes, vai analisar o material, mas a gente em nenhum momento, né, foi cortar, olha, isso aí, tá muito polêmico, tá muito, sabe? Eu acho que, óbvio que a gente olha e vê tudo aquilo que pode ser tirado de contexto, de certa forma, a gente toma, né, não é todo o risco que a gente está tomando da comunicação, mas a gente já toma um montante alto de risco para a gente poder ser natural, para a gente poder ser autêntico, que é o que a gente tem, é a proposta que a gente tem tido no CCMcast. E é maluco, assim, só estou fazendo essa referência porque para lembrar de situações, de contextos que existem, inclusive
como eu disse, não tem uma forma melhor, outra pior. Eu acho que tem diretamente a ver com a marca. Uma marca que, que tenha moderação, que não tem tanta essa propensão à tomada de risco, ela não pode se comunicar ou se externalizar de qualquer forma que for com algo que não tem consistência com a essência. Não adianta eu falar, pegar uma marca que é conservadora por si só, que você fizer o antropomorfismo, né, a palavra bonita para falar, imagina se essa marca fosse alguém, como é que seria? Exatamente. E aí você fala, o cara, é um cara conservador, né, de determinada faixa etária e tal, e aí você vê o cara num podcast super autêntico. Tem nada a ver, né? Não vai retratar, não vai dar continuidade às pessoas que se conectam com aquela forma conservadora, elas não vão mais, né, se conectar com essa marca. Então, é legal, só estou fazendo esse parênteses porque acho que é uma experiência, um montante de risco que a gente toma para poder ser autêntico de novo, é uma experiência que é nova para mim também, né? Dentro dos contextos que eu já passei, de ter um pouco mais uma regulação da comunicação que tinha a ver com a essência da marca, eu nunca tinha vivenciado ainda, não tinha tido a oportunidade de vivenciar essas formas da gente se externalizar como marcas, né? Por exemplo, essa que é o podcast, não só pelo formato, mas pelo conteúdo que a gente consegue dispor aqui. Não tem, a gente não fica caçando na edição, nossa, vamos ver aqui essa polêmica. Não é. A gente vai, inclusive, coloca todo mundo. É muito natural você vai fazer uma assessoria de comunicação, você mapear os pontos de contato com a marca, você fazer um media training, treinar aquelas pessoas para poderem ter uma interface com a mídia, o que é super válido, super legal, mas não é a nossa proposta. E para mim é uma proposta totalmente nova. Eu já passei por contextos de gestão de crise e tudo mais. Então é muito legal, é muito diferente. Mas eu acho que, acima de tudo, até trazendo para isso também, não é... As pessoas não podem... Eu vejo muito isso no marketing, né, hoje. Olha, eu preciso usar, sei lá, o cara entra, tem o live marketing. Beleza, não, eu preciso usar o live marketing porque é o buzz que está rolando agora na área de marketing. Eu vou me posicionar bem ali no LinkedIn, na minha carreira profissional, porque eu faço uso de live marketing. Não, eu preciso fazer embalde com o funil Y. Cara, você precisa fazer o negócio parar em pé. E esse negócio tem que parar em pé de uma forma que tem a ver com a essência da tua companhia. Exato. A estratégia de marketing, a estratégia de branding, acima de tudo, ela nunca pode andar, né, numa pista contrária à estratégia de negócio. Né? Então, muitas vezes, a gente tem essa vontade, eu vou fazer um programa autêntico. Pô, minha marca é uma marca que permite naturalidade. Não, e não tem nada de errado nisso, cara. Tem errado em você querer fazer um sapato que não cabe no teu pé caber. Vai surfar uma onda que não é sua, né? Exatamente. Então, já fica a dica, hashtag aqui, né? Porque, surfe a sua onda. Tenha consciência de quem é a sua marca. Não é o que você... Não é o que está rolando e o que eu vou fazer inbound. Vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa que esteja super em voga. Não vou pegar minha marca e vou colocar ela de acordo com determinado posicionamento. Cara, não é isso. Não queira reinventar. Como profissional de marketing, pelo amor de Deus, entenda que você tem uma constituição embaixo ali do teu braço como um ministro de uma Suprema Corte tem que ter. Você tem que zelar por ela. Primeiro, você tem que entender qual que é aquela Constituição. Estuda ela, vê qual é a essência daquela marca, descobre, mapeia, cataloga, escreve, desenha e defenda. Né? Porque é sobre consistência da essência que a gente está falando. Né? E é o que rege tudo que vem de ação embaixo disso. Né? É o brand book lá que a galera costuma falar muito, que é exatamente a Constituição. É sobre você identificar esse posicionamento como marca, entendendo, obviamente, a essência, a cultura dela, e desdobrando em tudo aquilo. Então, a gente falou aqui sobre departamentos de CR, né, que é a parte de relacionamento com o cliente, sobre TR. Tudo isso que o marketing trabalha lá no miolo mesmo do negócio, é o que vai nortear até mesmo uma estruturação interna diária. Então, o marketing não tira da cabeça. Tudo isso é validado junto com o acionista, com o fundador, né? Que foi como a gente fez naquela época. Então, tudo isso precisa estar muito claro. E a gente até fala sobre guardião, né? Eu falei, eu acho que no outro podcast. Os guardiões da marca. Que é o guardião é quem ajuda a tomar as rédeas sobre essas decisões e fazer valer.
Acho que uma preocupação muito grande que a gente tem aqui como marca também é o lance de não fazer o overpacking, né? Que até o Cauê traz ali da indústria alimentícia. Que é você não fazer a embalagem preta, fosca, com escrito dourado, e na hora que você vai comer, você come uma bolacha, tipo, de 3 ingredientes, que é água, sal e farinha. Entendeu? Então, tipo, você sempre compra primeiro pela embalagem. E na hora que você abre o produto, não te entrega daquela forma. Então, acho que um cuidado que a gente tem bastante aqui é sobre falar a verdade, acima de tudo, e deixar isso de uma forma tão natural que, cara, não tem como não ser, eu acho. Tudo aquilo que você faz de uma maneira muito orgânica e espontânea é dificilmente desconstruído, porque é você na essência. E a marca precisa seguir isso também. Sim. Senão fica blogueirinha patrocinada e você começa a falar que você... Tipo Xuxa com aquele produto lá. Monange. Não pode falar marca aqui. Eles não estão patrocinando a gente. Imagina a Monange patrocinando a gente. Eu também. Cara, é exatamente isso. Acho que o overpacking é perfeita colocação, Tefa, porque, cara, é muito sobre uma boa embalagem tira o produto da gôndola, mas um produto ruim, mas o que faz o cara voltar na gôndola é o produto se o produto foi bom. Né? Principalmente, assim, aquela frase que eu ouvi lá, não vou lembrar de quem agora, que assim, a expectativa gera a experiência. Então, uma embalagem cria uma expectativa. Se a experiência não acompanhá-la, vai ser frustrante. Né? E aí, óbvio, não vai gerar recompensa. Então, acho que é muito isso, trazendo para o nosso contexto de B2B, poxa, se a gente está construindo, né, a comunicação está alinhada, e o que a gente faz de trazer as pessoas no CCMcast, das pessoas falarem sobre como a gente constrói, entrega produto, cria valor, como a gente traz pessoas para o time, como a gente comunica, exatamente para mostrar o produto que tem dentro da embalagem, para garantir que a nossa promessa seja verdadeira. Perfeito, né? Ó, cara, é isso. Perfeito. E algumas pessoas se conectam e outras não. E ótimo, esse é o caminho. Tem pessoas que vão se conectar e tem outras que não. Né? Se todo mundo se conectar, tem alguma coisa de errado. Se todo mundo não se conectar, putz, também tem alguma coisa de errado. Você se posicionou errado ali, né? Exato. Exatamente. Eu acho que a ideia foi perfeito o que você falou em relação ao seguinte. Quem se identificar, que venha. E se você não se identificar, não tem problema. A gente não quer tentar atender um público, tentar atender um cliente que não tem o perfil da CCM. Não. Porque toda vez que a gente fez isso, que a gente tentou atender alguém de alguma maneira com que não é natural nossa, no final das contas acabou sendo frustrante para algum dos dois. Claro. Sempre é. E eu acho que o legal do podcast é isso, ele permite essa naturalidade, por ser um formato longo, por não ter edição, não tem aquele negócio todo roteirizado. A gente trabalha com pauta aqui para ter, chega uma hora que acabou o assunto, você fala, bom, vamos ver o que tem depois, você puxa. Mas eu acho que a naturalidade com que tudo foi acontecendo, desde a ideia, até o primeiro que eu gravei com a Thaís, que a gente até já falou que esse podcast nunca vai ser visto por ninguém. Nunca será publicado. Nunca. Até o primeiro que foi gravado aqui com o Juninho, e aí depois a gente gravou outro lá na sala de reunião. Eu acho que a evolução que isso vem tendo é fantástica. Eu queria saber de você agora. Maíra tá quietinha, a Maíra, canhada. porque o que aconteceu? Linda, O primeiro dia dela aqui, se eu não me engano, ela participou da gravação como telespec. Primeira semana. Como foi para você entrar numa empresa e ver que existia um podcast dentro dessa empresa de tecnologia, onde, acontece tudo isso que a gente falou aqui? Eu acho que isso que eles estavam falando da marca, de você ter a experiência, também causa pra gente, colaborador, porque quando eu fiz a entrevista com a Thaís, uma coisa que ela falou que eu achei muito legal era se dava match. Que a gente até zoou no Tinder, né? Se era um Tinder, se ia dar certo. Né, Thaís? E aí eu achei muito legal isso, porque hoje em dia eu acho que a gente procura muito um lugar para trabalhar que seja gostoso, o clima, tal, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, se a gente não levantar todo dia e ter vontade, a vida é horrível, aí fica né? horrível. Então, eu acho que aqui vocês vendem uma coisa na entrevista, que é verdade, Sim. e que depois a gente entra e vê que realmente é aquilo que está acontecendo, não é? Aí sim, Não, e na nossa cara. entrevista tem a parte do
O que é uma bosta, né? Ó, o que não é bom sobre o que você vai fazer, o ônus. É a última pra ligação. garantir que o match seja real, porque, Com putz, meu... certeza. A Thaís falou, você vai fazer isso. Você quer mesmo? Porque se você não quiser, tá de boa, mas... Não, se você quiser, vai ter que agarrar. Mas se você quiser, o trem vai ser duro aqui. Mas, e esse negócio de experiência, né? E quando eu entrei, foi isso, né? A Thaís falou, olha, é o podcast, vamos ter que lançar, filho do João, vamos fazer nascer isso. E foi muito legal, porque pra mim, eu sou uma pessoa leiga nessas coisas de tecnologia, então... Eu tive um dicionário. Eu lembro que a Dudinha até me emprestou um livro dela, tipo, de anotação. Eu fui escrevendo as coisas, tipo assim, muita sigla, todo mundo falando em sigla, e eu assim, né? Meu, o que é isso, né? Aí fui aprendendo. E nisso do podcast é muito legal, né? Porque a gente de dentro vai ouvindo também e vai entendendo. Porque o assunto é leve, né? Não é uma coisa chata que você vai ficar vendo, assim, né? Pra quem não é da área, né? Pesado, tem umas coisas que são muito... Né? Travado. É travado. E, poxa, é muito legal, né? E o que vocês falaram da essência da marca. Eu acho que aqui, uma coisa que todo mundo vê e presta atenção, principalmente o marketing, é ter a essência, né? Porque hoje em dia falta um pouco, às vezes, né? As pessoas esquecem, né? Todo mundo quer fazer igual e aí não cabe, né? Então eu vou fazer o gancho aqui agora. A gente pode falar que deu match entre Maíra e CCM. Certo? Exato. Não, ela disse... Você disse, você também acha. Eu sou o seguinte, eu falei esses dias o seguinte, né? Eu elogiei ontem, né, um onboarding da Maíra, acho que o tema né, a gente vai falar de onboarding, que não deixa de ser, assim, são vários públicos com os quais a gente tem contato. Quando a gente fala em marketing, né, e principalmente... em venda, estava dizendo isso agora numa reunião, acho que são várias formas de... Você vende várias coisas de várias formas, né? Não é necessariamente... Né, até o marketing é sobre isso, conceitualmente, é sobre a troca. Eu não estou dizendo que eu vou realizar somente trocas monetárias, onde eu te dou um determinado produto ou um determinado serviço, você me dá um montante de dinheiro por isso. Às vezes o que eu estou te dando é uma ideia, é um conceito, né? E a forma que você... paga para mim é quando você se engaja com aquele conceito, quando você compra, quando você vem atrás. Então, o onboarding nada mais é também do que... Você tem um onboarding para os clientes, né, óbvio. Você tem um onboarding para os parceiros, você tem um onboarding para os colaboradores. No nosso modelo de negócio, que é um modelo de negócio recorrente, o tema onboarding já é bastante usual. Que é uma forma, para mim, assim, na minha perspectiva com esse background de marketing que eu tenho, é a forma de você ter a certeza de que você não fez o overpack, né? Que a embalagem realmente não é muito melhor do que o produto. Mas, eu acho que o que a gente acabou fazendo na CCM é entender que todos os stakeholders ali, que é o jeito bonitinho de falar que todo mundo que se relaciona com a gente, de certa forma, merece ter o seu onboarding. Porque eu não estou falando só do cliente, que é onde a gente transacionou valor, nível de percepção, ele acreditou na gente, ele confiou na gente, é por isso que ele abriu a carteira, então ele comprou ideias e pessoas antes de comprar um contrato, comprar uma solução. Mas quando a gente traz alguém para trabalhar com a gente, quando a gente traz um parceiro, são pessoas que também, de certa forma, aliás... Totalmente, né? Elas compraram e estão se engajando com a gente, estão velejando para a mesma ilha, para o mesmo destino, né? Então, comprar isso é até porque, olhando para o cliente, o desembolso monetário acontece depois do desembolso de percepção. Sim. Você pagou, você confiou, né? Você acaba, de certa forma, eu sei que é super clichê, mas você vendeu, você transmitiu uma credibilidade e as pessoas compraram aquela determinada credibilidade que você aparentou ter, né? Depois ela abre a carteira. Então, o colaborador, por exemplo, ele não, que na verdade quem está abrindo a carteira é a gente, mas o que acontece? Ele está comprando uma ideia, aquela ideia que ele está comprando... E ele também está abrindo a carteira porque ele está vendendo o tempo dele, né? Sim, perfeitamente. Ele está vendendo o tempo dele. Mas a ideia que ele está comprando, e assim, vender o tempo é uma coisa exatamente isso. Cara, o dinheiro, ele tem ali sua finitude, obviamente, mas ele é um recurso que você consegue
amealhar, você consegue buscar mais e tal. O tempo acabou. É. Né? Então, assim, se tem... As pessoas que estão se relacionando com a gente, seja qual for a tratativa, elas estão comprando um tempo da operação delas, elas estão comprando um tempo da vida delas. Então, eu acho que no mínimo que elas merecem é que a gente, de certa forma, tente ajustar a expectativa delas, para que ninguém se frustre. Nem ela, nem a gente. E o onboarding de colaborador surgiu muito em função, talvez, até de já existir esse DNA no mercado B2B, esse modus operandi, né, de ter onboarding. A gente acabou adaptando, né, nos princípios dos princípios. Onde criei tudo era mato. Quando tudo era mato. O que eu criei foi o seguinte, eu fui convidado para um desafio, e aí a hora que eu vi o desafio, eu falei, bom, beleza, agora a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar as pessoas que vão endereçar, né, que vão tocar esse desafio comigo. Então, o que eu fiz foi chamar as pessoas. Aí quem criou o marketing foram muito mais vocês do que eu, propriamente. Eu trouxe vocês para isso, né? O meu papel é muito esse. O Cauê é o Tite melhorado. Tite. Porque o Tite Uma coisa ultimamente que- tá... Uma coisa que eu acho que é importante até a gente separar da conversa de hoje, porque também tem muita... Eu sou igual ao Cauê, eu adoro contar história e contar as coisas que eu vivo também. Eu acho que vocês estão no lugar certo, então. É isso. Eu e o Cauê não dá. Um café nunca vai ser 5 minutos. Que é recrutamento, seleção e onboarding. Então, o onboarding, eu estou considerando o fato de que a pessoa entrou para a empresa. Após a contratação. Então, Já deu match. Já deu match. Tá no primeiro date. Já Pôr o produto na boca para ver se rola recompra. Exatamente. Já entrou no Instagram e curtiu as 3 fotos antigas ali, entendeu? Aí, beleza, já chama pro Oi. Chama pro Oi, agora é isso. Então, dentro do onboarding, que eu gosto de exemplificar, que eu acho que é uma experiência que todo mundo tem em qualquer tipo de compra, imagina você pedindo no iFood, eu até falei isso no outro podcast, quando você faz o pedido para um restaurante e até o hiato de você pedir e chegar na sua casa, hoje o iFood ele consegue te mostrar o passo a passo e dependendo do cara que vai dirigir, vai pilotar a moto ali, você sabe, você acompanha onde o cara tá. Eu falei, pensa nesse hiato e tira todo o poder que você tem de entender o que está acontecendo com o seu processo de compra. Você pediu. E agora? E é isso. E aí vai ter um tempo que vai chegar. E nesse tempo não chegou, você não sabe se o cara recebeu ou se não recebeu. Para mim, então, isso tudo que a gente constrói aqui dentro é sobre não jogar o cara no go live, entre aspas, de um jeito que ele se sinta o Go Live, sozinho. só pra gente... porque eu não sei necessariamente se é um termo nosso ou se é um termo de mercado, mas o Go Live é quando, contratou o cara, contratou a Maíra. Taca ela lá. Processo de treinamento, na hora que ela tá treinada, parabéns, Joga você tem fora. que entregar agora. Isso, joga pro mundo. Tá? Vai viver. Vai viver. Tipo aquelas tartaruguinhas quando tá saindo do Tô ligado. projeto Ibama, assim, que sai tudo isso daí. Projeto Ibama. Itamar. Itamar, porra. Itamar, ainda falei, né? Itamar. O projeto do Itamar. Então, é como se fosse isso. Você não pode jogar o cara nesse mundo, sendo que ele não sabe nada sobre o que você faz, ou quem são as pessoas, quem são os pontos-chave ali dentro. Eu acho que, dependendo do nível, né, do cargo que a pessoa está, inclusive, tem que ser muito mais trabalhado. Tem conversas que precisam ser mais exploradas. Então, exemplo, segunda-feira começa um diretor de arte. Eu faço uma apresentação sobre cultura da marca para todo mundo. Sim. A apresentação para ele é diferente. Porque Eu preciso- no trabalho dele, a cultura da marca é um Enraizar, negócio exatamente. muito importante. Exatamente. Então, até no time técnico, eles têm um onboarding ali que é diferente. O cara entra, participa da CCM e entra no deles e tem uma forma diferente de trabalhar. O que é muito importante, eu acho que, primeiro, quando você entra num lugar, você tem que conhecer as pessoas que estão ali. Sim. Segundo, E você tem que entender também, né, o que você está trabalhando. Porque tem lugar que você entra e tal, a Faz pessoa aí. nem Vai lá. sabe o que você vai vender. e o que a gente faz né? é tão fácil de entender, né? Suave. Nossa senhora. Então eu falo assim, não só sobre o negócio, é mais sobre pessoas também. Com certeza. Porque, por exemplo, você tem contato direto com a sua área, mas quem é o outro na fila do pão, entendeu? Tipo, o João, ele é do podcast, mas quem é o João? O que ele representa? Então, tudo isso no onboarding eu adoro fazer, porque eu conheço todo mundo que está entrando, eu sei da história da pessoa. Então, um dia, se eu for fazer qualquer tipo de treinamento com ela, eu consigo referenciar, levar um exemplo para ela sobre uma coisa que ela vive na vida dela. Sim.
Então é sobre gente. É sobre dar o caminho das pedras, né? Exato. E então, assim, tem essa parte que eu acredito que, para mim, Thaís, é muito importante, que é você conhecer as pessoas e quem são elas. Não só de cargo, mas pessoa mesmo. E também sobre a estrutura da companhia, a estrutura da super área e da área que você vai atuar. Então, acho que até o Cauê pode falar um pouco melhor, assim, que quando eu entrei, eu tive alguns treinamentos assim primários sobre o negócio. Para mim, eles não foram muito... sabe, eu não degustei de uma forma muito boa, porque era, igual a Maíra falou, muita sigla, muita coisa difícil. Mas em relação a produto, a serviço, sobre o que a coisa gente mais faz. técnica. Exato. Tá. Então, assim, não tinha uma linguagem que era adaptada para o leigo. Sim. Né? Então, eu acho que o Cauê, quando eu entrei, eu vi que ele tinha uma lista, para mim, de pessoas que eu precisaria conversar. Então, ele mesmo já agendava com esses líderes ou pessoas ali que representavam algum tipo de área, para eu poder aprender sobre a companhia, mas não sobre o produto, sobre o que ela faz, mas sobre a companhia, a estrutura. Então, tipo, para mim foi muito tranquilo. E nesse período eu olhava pessoas entrando e falava assim, poxa, coitada, aquele ali tá jogada no mar, entendeu? Tipo, sozinho, sem boia, vai nadar porque sozinho. no começo era só o marketing, né? Era só o Cauê que fazia isso. Eu acredito. Não, tinha o de todo mundo. Não, mas assim, não era tão... nesse nível de detalhe, Exato. de quem é quem, aonde procura, era só o Cauê que fazia no começo. Eu acredito que sim. Então eu via muita gente assim, até a gente comentar, pô, é um desperdício, porque ninguém merece, sabe? Tipo, entrar numa empresa. Eu já entrei em empresas que eu tive que aprender, como diz o João, no pelo. Você vai conhecendo e você tem que ser curioso para entender as coisas. Você fica desestimulado também, Exatamente. Né? E, tipo, olha como que a conta não fecha, porque você tá ali para poder, no fim das contas, é para você trazer dinheiro para sua empresa, para fazer ela lucrar. Né, de alguma E como que você, que é um agente ali transformador para isso, colaborativo, você não entende sobre o negócio? Ou sobre as pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que, tipo, é importante, temos muito que melhorar. O Cauê tem uma ideia excelente aí sobre o time de growth, que a gente vai trabalhar nesse quarter, que é sobre cada vez mais personalizar essa experiência, esse aculturamento, né? Sabe, do time, das pessoas que estão entrando. Vamos entrar um pouco mais a fundo, então, sobre o processo em si. Assim, beleza. A gente falou muito culturalmente sobre qual é a função dele, qual que é, né, o porquê que ele existe. Mas, de fato, beleza. Passou pelo processo seletivo, conversou com 15 pessoas, foi afunilando, escolheu uma. Parabéns, você está na CCM. E aí? Então, eu me lembro, assim, o que acontece, né? Eu tive a oportunidade, na verdade, vou até resgatar a minha memória, assim, por que eu fiz isso, porque eu tive a oportunidade de vivenciar isso, né, em uma outra empresa que eu trabalhei, e foi muito, muito legal, né? Muito proveitoso, mudou muito para mim. Né? E aí, óbvio, tudo aquilo que de certa forma foi positivo na minha jornada, cara, eu acho que a nossa função como líder é tentar replicar, melhorar, ajustar e tudo. E de certa, assim, não de forma romântica, né? Assim, tem duas coisas que andam em paralelo. E eu acho que aqui no onboarding, talvez, a gente tem uma grande oportunidade de mostrar como o lado humano anda totalmente, ele impulsiona o lado business, né? Se você olhar só para o lado business, quando você faz um onboarding, você está fazendo um onboarding para que você treine aquele colaborador, né? Use aquela outra expressãozinha em inglês, faça o ramp up, que você coloque ele para operar em produção, para ele começar a produzir o mais rápido possível. Uhum. O lado business é esse. Que Pô, parece eu tô investindo. ser até tipo... mas vocês querem que o cara aprenda logo? Sim, todo mundo quer, para isso que a empresa existe. Sim. Só que você tem uma forma diferente de fazer isso, né? Perfeito, exato. Acho que assim, o lado business é esse. Tem muitas companhias que ainda não se atentaram para o lado business nesse sentido, né?
porque, assim, enfim, muitas demandas, acho que é um nível de maturidade empresarial e, óbvio, tudo vai andando, né? A gente vai aprendendo, os empreendedores eles vão aprendendo na prática e uma hora você fala, putz, isso aqui é importante. Mas o lado business é esse, o lado business é você falar, meu, quanto melhor eu preparar esse cara agora na entrada, mais rápido ele vai começar a entregar o que eu preciso que ele entregue e, entre aspas, ele vai começar a girar a máquina, ele vai se pagar mais rápido, né? O lado business que eu investi na pessoa. E o lado humano, cara, eu disse que a gente tem uma excelente oportunidade, por quê? Porque eu acho que aqui está mais do que claro o exemplo de todas as pessoas que por aqui, que estão aqui neste podcast, todas as nossas experiências em relação ao onboarding são positivas. O fato de ter um onboarding é positivo. Não só para você aprender ali as hard skills, para você entrar no técnico, no detalhe, para você aprender, óbvio que isso é super importante também. Mas quando você para pensar que a empresa, de certa forma, ela colocou aquele processo e está pensando em te preparar, mesmo que você está enxergando o lado business, você fala, cara, que beleza, porque isso está me ajudando como profissional, está me ajudando a entregar para cá, né, a conseguir fazer com que minha entrega para em pé o mais rápido possível, está me preparando, de certa forma, para o mercado no geral, está investindo em mim, né? Então, isso é muito interessante, muito importante, e um bom onboarding, para mim, ele contempla também esse lado humano. Porque existe, quando a gente entra numa companhia, a gente está entrando, veja, num novo sistema. Pessoas diferentes. O que é um sistema, conceitualmente? Não é sistema da informação. São distintos. partes, né? São componentes que têm uma relação de interdependência. Então, você tem um sistema digestivo, você tem um RP, você tem a nossa família é um sistema, uma rede, a empresa é um sistema, uma rede. Então, o que acontece? Como você tem ali, no onboarding, você tem a possibilidade de já fazer com que aquela nova parte do sistema se conecte com as demais, em nível humano, e não só hard skill. Entender que é o cara, bota essas pessoas para sentar, tomar um café, porque o trabalho dela, de todo mundo que está entrando, depende do trabalho dos demais. Então, quanto mais rápido você conseguir, com mais rápido você conseguir construir uma reputação perante as pessoas que estão naquele sistema, com mais rápido você entender essas pessoas, para você conseguir se conectar de forma humana, mais rápido você vai começar a gerar valor para você e para o negócio. Então, por isso que eu disse, voltando lá atrás, que aqui é uma excelente oportunidade que a gente tem de ver, o tanto que assim, cara, gente, é óbvio, é clichê, mas aqui é na forma prática da gente falar, não conceitual, como investir em gente vai dar retorno para o negócio. E aí é óbvio que existem ferramentas e formas de você aferir o quão rápido está vindo esse retorno, ou se você está mesmo ou não tendo retorno. Mas é isso que é interessante, porque o que mexe com a gente no onboard, eu me lembro do meu primeiro onboard, eu falei, caramba, que massa, cara, que foi no Outback. Então, assim, eu me lembro que eu comi diversos pratos diferentes, comi sobremesas, me contaram histórias do que aconteceu, algumas corporativas, outras não corporativas. Mas você já começa a conhecer as pessoas, Sim. Você conhece os produtos e os processos conhecendo as pessoas. Então, quando você for lembrar daquele produto, você lembra com uma história engraçada. Então, aquilo faz a retenção da tua memória. E é exatamente assim que o cérebro funciona, né? Exato. Então, assim, não é o Cauê. É o Cauê que do nada vira uma cambalhota no meio da empresa. Tipo, sabe aquele cara doidão que fica dando cambalhota? Então, tipo, é esse cara. Ô, Cauê, você acha que essa. esse investimento, porque querendo ou não é um investimento de tempo, você acha que isso passa para o novo colaborador uma sensação de importância e isso traz com ele uma sensação de caralho, os caras estão se dedicando para mim, então eu preciso também me dedicar. Essa devolução... João, eu acho que sim, por causa do seguinte, mas eu queria... É uma pergunta para você, porque eu também queria ouvir dela. Assim, vou dizer a minha percepção, né? O primeiro onboarding que eu passei foi do Outback, foi muito legal. E eu depois passei por um do Cláudio Quintana, ó, citando aqui meu mentor e amigo, que foi uma que ele chamava de Semana Zero, bem militar. E convite já foi animal, feito pra ele. Animal, foi muito legal. E assim, o que acontecia lá atrás? Muito poucas empresas tinham onboarding. Sim. Então... não era um fator, era uma vantagem competitiva perante o colaborador, porque muito poucas tinham. Hoje, muitas empresas têm. Sim. Então, começou a virar uma paridade competitiva, todo mundo tem.
Lá atrás só tinha uma marca de Gillette com 3 lâminas. Hoje você não acha Gillette de 2 lâminas. O mercado vai evoluindo, as categorias vão evoluindo, o onboarding não deixa de ser uma evolução nesse sentido também. Então hoje eu já não vejo mais como uma vantagem competitiva. Apesar de não serem todas as empresas ainda, né? Serem algumas. Mas eu já vejo como uma paridade competitiva dependendo do mar de recrutamento que você vai navegar. As pessoas que a gente está recrutando são pessoas que passaram por empresas que têm onboarding. Mas se a gente já ainda não vê mais como uma vantagem competitiva, eu acredito que ainda a gente vê com um certo carinho, assim, de, pô, organizaram alguma coisa para facilitar a minha vida. Porque hoje em dia o que mais, assim, tudo bem que é uma coisa que a gente pratica aqui, mas o que a gente mais vê hoje em dia no LinkedIn é novo colaborador de empresas tirando foto do kit que ganhou. Né? Então isso a gente acaba entrando num pouco do que a gente falou no começo, eu acho. E o onboard não é só um kit. Importante, esse é o ponto. É a embalagem. A gente tem um onboarding. O que foi seu onboarding? A gente fez uma reunião me falar. O instagramável. É o onboarding instagramável. É o Instagram. Só que existe, no meu ponto de vista, existe onboarding e onboarding. Existem jeitos diferentes de fazer uma coisa que tem o mesmo nome. Então eu pergunto assim, porque hoje eu vejo o jeito com que a gente faz e não querendo, puta, CCM mesmo achando de fato, foda-se. É isso mesmo, é isso mesmo, foda-se. Vai se fuder, CCM é foda pra caralho. Mas é muito diferente isso, porque tem amigo meu que começa a trabalhar em empresa e tal, que tira foto do kitzinho que ganhou e fala que chega assim, tipo, mano, eu fiz uma reunião com o diretor de marketing. Ele me perguntou quando que é meu aniversário. Tipo assim, sério, brother? Eu acho que eu queria fazer um adendo nisso. É sério? Porque quando a gente entra aqui, um monte de empresa você entra e tal, e aí tem o seu head, né? Tem o seu diretor, não sei o quê, e não é aquela pessoa tangível, né? Você fala, tá lá no pedestal, né? Não consigo chegar nela, não vou poder trocar uma ideia, né? Ou o dono da empresa, assim, cruza com ele no corredor, mas você tem que fingir que você nem conhece, né? Tem aqueles negócios. Cabeça baixa. Tipo assim, né? Não posso falar. Aqui, isso mostra no onboard, mesmo que às vezes a pessoa nessa empresa aí que você nem olha, não é assim, mas não é mostrado para você. Sim. Entendeu? Às vezes o dono lá quer trocar uma ideia com você, vai ser gente boa, mas às vezes também não, mas você não sabe se você pode chegar ou não. Aqui, o legal do onboarding é que é mostrado que você pode chegar. Então, por exemplo, eu começo com a Thaís, que é minha chefe direta, tal, todo mundo, pessoa que eu posso tocar, que é, né? Acessível. É chefe normal, não Passando é? álcool em gel para fazer. Pode pôr a mão, pode fazer tudo. E vai. Aí depois o Cauê, que é o nosso head, que troca ideia, que brinca, que deixa a gente à vontade, entendeu? Deu uma super aula. Ele já te chamou para tomar café? Já chamou. E a gente vê que é normal, que se eu tiver um problema, até que seja pessoal, eu vou poder chegar nessa pessoa e conversar, entendeu? E até o Felipe mesmo, quando ele fez o onboarding com a gente, ele abriu perguntas assim super legais, sabe? De curiosidades mesmo que talvez, se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria nem coragem de perguntar, entendeu? Porque você vai chegar para o dono da empresa e vai falar, e aí, cara, né? Vamos tomar uma cerveja? Cara, né? qual o seu signo? Me fala seu mapa astral aí. Felipe ia gostar desse papo de signo. Então, inclusive, até falar isso. Ele deve perguntar o signo para desenhar uma mapa astral da pessoa. Com certeza. Você sabe que horas que você nasceu? Então. Você pode trazer a sua certidão para mim? Mas eu acho que esse ponto é o que gera não conectividade, mas é o que você fala. Te deixa à vontade você chega de trabalhar. Você chega no escritório aqui, cada um com o seu horário, e você chega aqui e você fala, puta, velho, da hora. Tipo, é um negócio que você se sente bem. Não é aquele negócio que você fala, nossa, acordar às 7h30 da manhã, tomar café, tem que chegar no escritório, tem que ficar atendendo um monte de filho da puta, e depois tem reunião com não sei quem. Não é assim, é um negócio totalmente... Porra, gente, a gente tá numa mesa de ping-pong, que a gente tá fazendo podcast numa mesa de ping-pong. Uma coisa, João, que eu acho que é muito válido, é assim, obviamente, nós
vamos fazer coisas nos trabalhos que a gente desempenhar que são coisas que a gente não gosta de fazer. Sim. Com certeza. Eu acho que quando você tem que fazer uma coisa que você não gosta de fazer, mas num ambiente que te proporciona uma estrutura tranquila, que não tem alguém, assim, naquele rolê de competitividade que não é saudável, ou alguém que não está nem aí se você está doente ou não, se alguém da sua família precisa de você ou não, o que é chato fica muito chato e talvez uma atividade dessa parece até ser o motivo da pessoa se desligar da companhia. Sim. Mas, na verdade, é um passo atrás, né? Então, a gente também falou sobre a pessoa fazer o período de rampagem, que até o Cauê, quando eu entrei, ele falou assim, eu te espero fazendo esse período em 6 meses. Ele falou, então, em 6 meses, a partir daí que eu te cobro metas, enfim, porque você está se aculturando, entendendo sobre o negócio. E também esse tempo, que eu acho que a maioria do Brasil aqui usa o tempo de experiência, né? São os 90 dias, dependendo do que a empresa faz, é um tempo menor. Mas se a gente tomar conta desses 3 meses de experiência, que no caso aqui na CCM, o que eu falo sobre match, ele também é sobre match de não ficar. Sim. Né? E também tem o match do cara que chega aqui e entende, cara, eu acho essa galera muito zoeiro e eu não sou zoeiro e eu não quero não me ficar aqui. encaixo. É. Então, esse período é para de fato, é o namoro mesmo, né? O começo do namoro. Você está conhece a família, eu discordo, conhece, Thaís. janta na casa, vai Eu domingo. acho que é mais o noivado. Não. Quando você vai morar junto, que você vê de verdade qual é porque que o é. namoro é memorabilia. Porque namoro, né, no namoro começo. é. Mas vocês Namoro é concordam? kit Lua de no mel. Instagram. Mas é Porra. o período de 3 meses Sim. ali, né? Então, em 3 meses eu consigo, como colaboradora, também entender se aquilo faz sentido para mim e também a empresa pode ver se não faz sentido para ela Pra ter eu ela. aqui. E quando a gente fala da unidade de medida tempo, é sobre isso. Então, até eu falei para a Maíra na entrevista, não tem problema nenhum se alguém não quiser trabalhar aqui ou se essa pessoa for demitida porque a gente achou que ela não faz um match cultural com a gente. Porque quer dizer que você, para esse modelo CCM, não seja tipo, ok, mas na outra empresa, cara, você vai ser o 100%. melhor. E tá tudo bem nisso. Por quê? Eu não posso desperdiçar o tempo de alguém. Sim. Que, como o Cauê falou, tipo, isso não tem como botar um preço sobre isso. É. Então, nós precisamos ser muito sinceros sobre essa questão do alinhamento mesmo. Eu acho que o colaborador para com a empresa e vice-versa. Sobre não desperdiçar tempo da pessoa, que isso também é dinheiro e vida dela, e da empresa também não desperdiçar dinheiro e tempo. Então, a gente aprende muito sobre como contratar, que tipo de pessoas nós queremos aqui. Então, o RH cada vez mais vai se aperfeiçoando sobre entender esses pontos, né, que, obviamente, não faça com que a gente desgaste um período de recrutamento e seleção para depois jogar isso tudo fora. Mas, óbvio que, às vezes, não encaixa. Chegou aqui, não encaixou. Então, tem o lado bonito, que é o lado que fica, digamos assim, e tem o lado que é o mais ou menos, que a galera tipo, fica... acha ruim, que é o fato do desligamento, que eu não vejo problema. Eu acredito muito que é sobre esse match cultural. Então, quando a gente recruta alguém e seleciona alguém, principalmente quando essa pessoa está empregada, há um risco que a gente também está assumindo sobre tirar a pessoa do lugar. Então, por isso que o RH precisa cada vez mais entender sobre esse período de rampagem e entender sobre quais características precisamos notar sobre esse recrutamento e seleção para a gente não desperdiçar tempo e não tirar a pessoa do rolê que estava funcionando para ela. Que estava funcionando e às vezes ela não consegue voltar depois. Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande o instagramável lá, que é o post do kit colaborador, mas... Para mim, tudo isso é muito sério porque a gente está falando sobre vida. Então, isso é verdade. Isso, né? Então é isso. Eu acho que estamos muito longe de estar tipo onboarding perfeito. Eu não acredito que a gente está bem longe. O que eu acho mais legal de tudo isso é porque a gente quer transformar e evoluir cada vez mais. Então, a Maíra vai ver que daqui, 6 meses, o onboarding que ela teve não vai ser o que o outro colaborador vai ter. Sim. E isso é muito da hora, desde que não seja para o lado negativo, né? Seja para mais. Então, acho que essa estrutura de sempre desenvolver e agregar e ir entendendo sobre esses pontos
faz com que a gente sempre se renove e traga pessoas excelentes para trabalhar com a gente e a gente conquistar muita coisa juntos. Maravilhoso. Eu acho que a cultura de hoje tá muito cansativa, cara. Essa cultura de LinkedIn virar o novo Facebook, não sei vocês, mas eu abro o LinkedIn, como dizem os jovens de hoje em dia, eu acho tão cringe. Não é cringe, Cauê? Cara, eu vou muito tá nessa sério linha que agora, a Thaís né? falou. Acho que a atividade de recrutamento e seleção ela é uma atividade de uma responsabilidade ímpar, né? Porque você está mexendo com a vida de alguém, né? E diferente das companhias, né? As pessoas físicas elas têm um espaço temporal na jornada delas menor. A companhia ela pode ser atemporal, né? Óbvio que tudo depende. Mas a companhia também tem os dilemas que ela está lidando, os desafios que ela está lidando naquele momento. Então, quando você não encontra alguém, né, até pegando carona no que a Thaís falou, não tem, quando você não encontra, quando não deu match, o mais oportuno é que rapidamente as pessoas sigam, né, a jurídica e a física sigam rapidamente aí, cada um o seu rumo. E como não tem como, não é uma atividade de engenharia, o recrutamento e seleção, né? É mais uma atividade ali do escopo, vamos colocar, do guarda-chuva de administração, ou seja, não são ciências exatas, né? Então você toma um montante de risco como candidato, você toma um montante de risco como recrutador. A questão é o quanto antes entender se o sistema, a pessoa pertence ou não àquele sistema e o quão melhor a companhia puder, né, passar isso para ela e a pessoa também entender que o fato dela sair nos 3 meses ou o fato de você ser desligado de uma empresa com 3, 6, 12 meses, seja lá o que for, não quer dizer que você não está apto a desenvolver um bom trabalho. Quer dizer que você deixou de se adequar ao modelo de operação daquela empresa, ao modelo cultural daquela empresa, o mindset, né, que é muito outra buzzword aí, mas enfim, você não se adaptou àquele modelo mental, que você não se adaptou àquela cultura ali, você não conseguiu ser produtivo. Não interessa. Você vai conseguir ser produtivo em algum outro lugar, isso é importante para você entender, e para a empresa é importante ela entender que ela precisa rapidamente rescindir, né, esse contrato também, se ela perceber que não há esse fit cultural aí, principalmente, porque, óbvio, você continua ali como empresa correndo atrás dos desafios que você está vivendo naquele momento da tua jornada como empresa, que, de novo, é uma jornada que pode ser atemporal, e que você não está, de certa forma, criando expectativa nas pessoas que você está trazendo para aquela jornada, já entendendo que não vai dar rock. Agora, isso é que é muito interessante, né? Porque o que faz a diferença do persistente e do teimoso é que o persistente é o teimoso que deu certo. Exatamente. Então, assim, é isso que é um instrumento de calibração que a gente tem que estar frequentemente revisitando, aprimorando, como tudo, porque muitas vezes também a empresa não pode rapidamente rescindir ali um contrato sem ter a certeza, ou a certeza talvez a gente nunca vai ter, mas sem ter uma boa probabilidade de que não daria certo, porque às vezes você poderia ter sido persistente, treinado, desenvolvido um pouco mais aquela pessoa e ela realmente render bons frutos para a empresa e para ela, né? Sim. Então tem que entender esses ingredientes, essas métricas através das quais você vai aferir isso. Tem um quê humano, óbvio, no processo também, não arbitrário, mas humano, são coisas totalmente diferentes, né? Quer dizer, monitorar, aprimorar, eu acho que assim, todo onboard, uma coisa que a gente também falou, de certa forma, de maneira informal, é que eu acredito que o onboarding ele tem que ser boa parte padrão, para você conseguir replicar, como todo processo, para você ter uma reprodutibilidade boa, e aí a parte da ciência, aferir se está dando certo ou não, se é reprodutível aquilo, mas tem que ter uma parte que é personalizada, né? Como a Thaís falou, o cara que vai entrar para a direção de arte vai entender um pouco mais. Então, assim, dentro do growth como um todo, quando eu vou entrar, uma pessoa de vendas vai entrar, cara, eu vou fazer com que ela vivencie mais determinados temas e conceitos e mais determinadas pessoas, né, do que alguém que está entrando para, sei lá, produto. Sim. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Primeiro, porque as posições não são todas iguais e vão enfrentar os mesmos desafios. E segundo, que conhecendo a pessoa no onboarding, você vai, de repente, readaptando ou readequando com quais pessoas ela tem que ter mais contato, com quais temas ou não,
Ajuda gente, ela nessa jornada, né? ninguém é igual. Com certeza. É um processo bastante delicado. Cara. E também é retrabalho para a empresa, né? Se não dá certo dos dois lados, porque é frustração, né? Para a pessoa que entra e não dá certo e para o RH também, né? Porque imagina o trabalho dele contratar, né, de uma pessoa e depois começa o turnover dele ser alto e aí, né? É difícil isso. É muito É retrabalho um negócio pros que dois lados. é ruim para todo mundo, Para né? todo mundo. É ruim para todo mundo. Porque se você contrata e sai, é ruim para você e ruim para a pessoa que saiu. Enfim, gente. É isso? Será que é isso? Parece que sim. E aí, Pra Juneco? fechar, tem um teminha aí que a galera fala muito: contrate devagar e demita rápido. Eu tenho tanto medo dessas clichês sabe, do momento que assim, cara, quando você tá falando de gente, não tem como você, assim, eu sei que a eficiência vai querer me punir, me enforcar por isso, mas você tá falando de gente. Tem gente que talvez você tem que, se você tiver clareza dos critérios, demite rápido. Se você não tiver, ou se você não tiver clareza, você tem clareza dos critérios, mas você não tem clareza se essa pessoa está se encaixando perfeitamente ali. Investiga, cara, você está mexendo com a vida de alguém. Uma vida de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica também. Né? Então, é muito sensível isso. Né? É óbvio que tem que guardar as devidas proporções e as hierarquias necessárias a cada um, sendo óbvio que a vida humana é sempre aquela pela qual a gente zela, né, muito mais, prioritariamente, mas você tem que entender e, de certa forma, calibrar isso. Então, assim, não é para todo mundo, contrata devagar e demite rápido. Não é bem isso. Pô, cara, se você não tem certeza que você está demitindo, pode ser que você... Porque recrutamento e seleção, para mim, é uma coisa. Cara, se você encontrou uma grande mente e um grande coração, você pode não ter colocado esse cara na caixinha certa, mas você tem o que você queria. Sim. Uma grande mente e um grande coração. Então não demite rápido, tenha certeza que ele não cabe em outra caixinha. Porque quando você vai para o mercado, você vai para buscar alguém para uma caixinha. Mas se você encontrar uma grande mente e um grande coração, que pode ser que não caiba para a caixinha, cara, será que não tem outra caixinha? Não dá para mudar ele de caixinha? Será que você no onboarding viu que aquela mente e aquele coração são grandiosos, mas não cabem naquele papel? Não tem outro. E até te falando no papel de liderança, será que não cabe a você ajudar essa caixinha? Porque, assim, às vezes a gente, a estrutura, né? O Cauê fala muito sobre, isso daqui é muito estrutural, ou seja, o ser humano, ele nasce assim ou ele não nasce. Sim. Se o cara tem essas características que são importantes, cabe ao gestor também entender sobre o papel dele, porque muitas pessoas fizeram isso na minha carreira. Tipo, inclusive o Cauê foi a que mais contribuiu acho que para profissional que eu sou hoje. Só que aí eu penso hoje assim, qual é a minha régua? Não tá desse jeito, precisamos fazer melhor. Como eu era quando eu estava ocupando tal, sei lá, descrição de cargo, entre aspas, ali, né? Eu era assim, então eu tive a paciência do Cauê, eu tive a colaboração dele de trazer pessoas para me ajudar ou de me ensinar sobre ser gestor mesmo, de fato. Então, eu acho que ele confiou em mim e acreditou em mim sobre os pontos que eu demonstrava para ele num lado mais comportamental. Eu entrei aqui fazendo uma coisa que eu nem gostava direito, mas eu entrei aqui porque eu via um potencial de desenvolvimento da minha carreira. E tudo isso fez muito sentido porque ele como gestor, para mim, ele cumpriu com o papel dele. Sim. Então, a representatividade dele na minha carreira foi tão transformadora que me fez ficar aqui, e agora vou fazer 4 anos que eu estou aqui na CCM, e olha isso, tipo, se eu fosse uma pessoa que fosse só recrutada ou ficasse por questão de habilidade técnica, eu teria ido embora antes. Então, assim, eu acho que esse que o Cauê falou das caixinhas, né, é muito importante sobre quem também é gestor, sobre a sua participação do desenvolvimento em ver alguém que tem vontade. Você tem vontade? Quero. Então, eu vou te ajudar. E é esse o papel que você tem que fazer. É sobre desenvolver. A gente tem que contratar a pessoa não pelo que está no currículo de escrito, certificado e tal. Eu preciso te entender como gente. Porque o técnico a gente compra, a gente fornece, a gente resolve, a gente treina. Inclusive tem aqui várias iniciativas sobre esse desenvolvimento. Mas o comportamental, o estrutural que o Cauê tanto fala, é muito difícil. Ou a pessoa nasce, ou ela ou não tem.
né? Então, acho que cabe também ao gestor desenvolver essa caixinha do cara ali e ajudar ele também a ficar na empresa, né? Construir a carreira dele junto. Sim. Eu acho que você sempre tem feito esse papel muito, muito bem, né? Eu Se fiquei colocar no até, lugar do eu outro, fico até né? emocionado. A Thaís, ela quer me emocionar. Eu tenho certeza que isso é direcionado para mim. Mas eu acho assim, essa questão, por exemplo, estrutural, quando eu falo estrutural, é possível alterar, mas você tem que entender que questões estruturais têm que ser tratadas como questões estruturais. Quando você precisa mudar um acabamento de uma obra, cara, é simples. Agora vai mexer na estrutura hidráulica ou elétrica. Você vai mexer, vai mudar? Vai, mas você tem que entender que você vai ter muito mais trabalho para isso. Isso é um puta de um Você tem que trabalho. entender seu time, você tem que entender seu trabalho. E como a Thaís muito bem falou, tem um outro clichê de mercado que é contrate por competência e demita por comportamento. Cara, se você demite por comportamento, está contratando É meio por que o competência, contrário, seu certo, processo né? está tudo errado. É. Você tem que tentar identificar o comportamental ali na hora, porque a pessoa que o olho tá lá, a pessoa que aquele olho do gato de botas falando, cara, amei tua empresa, amei você, cara, e quero estar aqui, cara, esse dar um cara, ele sangue, tem né? Competência- exato, a competência dá um Se você jeito. colocar na esteira técnica, esse cara, a paixão movimenta o mundo, cara, não tem, sabe, a alma da coisa mesmo, é quando a gente sempre fez, a história está cheia de exemplos incríveis de pessoas que, de certa forma, o empreendedorismo é cheio delas, né? A história, num contexto ainda mais amplo do que do empreendedorismo, de pessoas que, pode ser que tecnicamente o cara não fazia ideia, mas o cara tinha uma emoção, uma coisa que, cara, ele faz acontecer. Ele sonha tanto com o quê, que o como, ele sabe que não importa tanto. Porque quando você sonha tanto com o quê, você se permite entender que tem caminhos que você não conhece. Agora, se você continuar sonhando, caminhos novos vão aparecer. E as pessoas que já vêm com aquele o que eu quero, cara, é óbvio que você tem que fazer parar em pé no sentido de entender se o cara se encaixa para a vaga, se ele tem a competência. Mas se o olho, né, eu sei que é horrível essa metáfora, mas se o olho brilha, se o sangue, você vê a carótida pulsando, você fala, cara, é isso que eu Vem quero. pra cá, vai. Vamos embora. Vamos trampar. Vamos É trampar. Vamos pra cima. Com vocês, Brasil, Cauê Gonçalves. Puta candidato que do- pariu, hein? Depois dessa aí, quem quiser trabalhar aqui, manda currículo pra ele. @Cauê Gonçalves no Instagram, segue lá. LinkedIn. Pior que nem é esse o Instagram dele, né? O Não. cara é Tô um aprendendo a mexer no primata Instagram. de redes sociais. Nem Hã? ele sabe como Nem ele chama no sabe. Instagram. Que porra é essa aqui? Quem que é esse cara? Eu postei um stories aqui. Pô. Cara, Thaís, ele- até vê, você postou um stories com esse cara que mata. Ele falou assim, como assim? Eu falei, você postou uma foto dos seus filhos, né? Na No linha do Stories. tempo. E no Stories. Ele falou assim, postei. Pô, legal. Tipo, nem ele sabia, tipo cara. um troféuzinho do Inconcebível, PlayStation. não, um cara que veio de marketing, mas ó, gente, em 2007, 2008 eu fazia mídias sociais pra empresa no Twitter ainda. Nossa. Ah, você tá O querendo, ele tá Twitter. querendo Tem que mostrar fazer que ele é... Tem que fazer um TikTok, Reels com Ele é o- né? Uma dancinha. Agora eu tô isso, mais tá? na onda da meditação e estratégia. Água, limão e muita gratidão, né, Cauê? Hã? Fala aí. Namastê, né? Gente, quero agradecer a presença de todos. O papo rendeu, será? Vocês acham que foi bom? Eu Claro. gostei. Eu acho que esse episódio ele abre precedente para a gente gravar um próximo para falar sobre o processo de contratação, né? Porque querendo ou não, a gente meio que começou na segunda etapa do Sim, trazer a Bruna Nascimento. Traz a Bruna, e aí a gente vai desenvolvendo isso aí e tal, como é que funciona. Eu Muito quero agradecer todo mundo aí, a Thaís, a Maíra, que é a nossa primeira vez, ela que me aguenta todo santo E dia. arrebentou. Amigo. João, faz a Amigo, descrição do amigo. podcast. Eu falo, pô, Enche o saco, né? Essa menina merece um prêmio. vai por direto aguentar o pro João. céu, junto com o cara que inventou o ar-condicionado. E o Cauê também, que... Nós. Tamo junto. O Cauê, tudo isso que a Thaís falou aí, que o Cauê falou, eu posso dizer que é verdade. Porque Ah, eu vou mudar de chorar. departamento, que nem eu aqui dentro, não tem ninguém, acho. É isso, João, É isso, obrigada. gente. Muito Obrigada, obrigado. João. Foi de última hora, foi improvisado, mas eu acho que Mas foi foi top. bom. Juninho, obrigado. Valeu, pela Juninho. paciência, Juninho, tamo aparece, né, junto. cara? Dá um salve aqui. Dá um que salve aqui, Dá um salve. pô. Cara, é muito... Olha lá, Juninho. Ele sabe exatamente onde tá o... Como é que fala no carro? Que Ponto você não vê cego. o ponto cego. Aí ele Ele apareceu. foi ali, mas não apareceu. Valeu. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Segue a gente no Instagram.
TikTok, Curta. temos TikTok agora. A gente posta, a gente posta Sabendo. trechos, Segredinho tá trechos do quentinho. podcast e vão pro TikTok. Então, Opa. provavelmente, semana que vem você vai estar lá, vai Com ficar certeza. E famoso. algumas Vai coisitas viralizar. mais. Algumas coisas mais aí do escritório. Opa. Segunda, a gente está mudando agora o modelo, como é que funciona? De segunda-feira a sexta-feira a gente posta os cortes, a gente posta 5 cortes na primeira semana, na segunda semana a gente posta cortes de segunda a quinta, e na sexta-feira vai o episódio completo. Então, a partir dessa semana, na verdade dessa semana não, quem está assistindo faz 3 semanas que está acontecendo isso. Como é que é? O episódio novo vai pro ar na sexta-feira, as 2 semanas anteriores a ela, os cortes estão lá. Quem quiser ouvir o completo já de cara, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Google Podcast. Podcast. Completo está sempre lá, a gente está dividindo em 4 partes, porque tem alguns episódios que acabam ficando um pouco grandes. Então, sinta-se à vontade para consumir esse conteúdo do jeito que você achar melhor. E digo mais, se você não entendeu nada do que ele disse até agora, porque eu também me perdi, tá tudo nas redes sociais da CCM. Essa Olha aqui agendinha embaixo, fica lá. tá tudo aqui embaixo. É isso. Segue a gente Clica lá. aqui embaixo. Tamo Fechou? junto, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Até obrigada. semana que vem. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.